Eles dizem que toda grande história tem um ponto de virada, um momento em que tudo muda. A minha não começou com um terremoto, mas com o silêncio. O silêncio ensurdecedor de uma casa que já foi um lar, e que de repente, se tornou apenas um endereço. Esta é a história de como, ao me deixar sem nada, um homem, sem saber, me deu absolutamente tudo. É a história de como a mulher que eu era, teve que morrer para que a mulher que eu sou pudesse nascer. E tudo começou numa terça-feira à noite, a mais comum e devastadora de todas as terças-feiras da minha vida. Eu me chamo o nome da narradora, e por 12 anos minha identidade foi um pronome no plural nós. Nós compramos esta casa, nós viajamos para a Itália. Nós sonhamos com filhos e uma varanda com plantas. Eu era metade de um todo que parecia inquebrável, um castelo de cartas que eu, na minha ingenuidade, acreditava ser de pedra. Eu regava as plantas, escolhia os quadros, mantinha a despensa cheia, eu era a guardiã do nosso forte, a curadora do nosso museu particular de felicidade. Cada objeto, cada rotina, era um tijolo nesse castelo que eu construí com as minhas próprias mãos e com a minha alma. Mas castelos de cartas, por mais altos e belos que sejam, desmoronam com um único sopro. O meu desmoronou no silêncio de uma terça-feira. Não houve gritos, não houve pratos quebrados, a verdade não chegou como uma tempestade, mas como um sussurro venenoso que encontrou uma fresta na minha armadura e desfez cada pilar da minha existência. Um e-mail esquecido aberto no computador, uma frase simples, mas que carregava o peso de um universo de mentiras. Mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. Não era para mim. Naquele instante o ar ficou denso, difícil de respirar, o som do meu coração batendo ecoava nos meus ouvidos como um tambor de guerra. Não foi apenas a traição que me partiu. Foi a descoberta de que a vida que eu vivia era uma ilusão meticulosamente encenada. O homem com quem dividi minha cama, meus medos mais profundos e meus segredos mais bobos eram um completo estranho. E eu era apenas uma coadjuvante em uma peça que ele dirigia, e eu nem sequer sabia que estava no palco. A dor da descoberta foi visceral, uma fratura exposta na alma. Eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. Mas foi na negociação do divórcio que a humilhação se tornou a minha sombra. Ele, com a calma de um cirurgião e o apoio frio da lei, dissecou nossa vida em uma lista de bens. Ele levou a casa. A casa que eu pintei, onde eu plantei a roseira que finalmente floresceu. Cada móvel que escolhemos juntos em tardes de sábado, cada tapete, cada xícara. Levou o carro que nos levava em viagens de fim de semana, com nossas músicas tocando no rádio. E com um sorriso que não alcançava os olhos, ele tentou levar o que restava da minha dignidade, me reduzindo a uma planilha de Excel, a uma lista de fracassos. A última vez que saí daquela casa, eu carregava uma mala de roupas, algumas fotos, e o peso esmagador de um futuro, que eu não fazia a menor ideia de como começar. Ele me deixou no marco zero. Literalmente. Sem casa, sem carro, sem a estrutura que eu conhecia. Apenas eu, e o eco das suas últimas palavras, é o que é justo. O que ele não sabia, e na verdade nem eu mesma sabia, é que o zero não é o fim, o zero é o ponto de partida mais honesto e poderoso que existe. Minha nova vida começou no chão frio de um apartamento alugado, pequeno e impessoal. As paredes brancas pareciam gritar a minha solidão. As primeiras semanas foram um borrão de lágrimas e confusão. A solidão era uma presença física, uma manta pesada que me sufocava. Eu acordava no meio da noite com o coração disparado, procurando por um corpo ao meu lado na cama vazia. Eu chorava no chuveiro, na fila do supermercado, no silêncio do carro. Chorei até as lágrimas secarem, até adormecer abraçada à memória fantasma do que eu tinha perdido. Eu me olhava no espelho, e não reconhecia a mulher que via ali. Havia olheiras profundas, um olhar perdido. Quem era ela sem o nós? O que ela gostava de fazer? Qual era a sua música favorita, e não a nossa música favorita? Eu tinha me dedicado tanto a construir uma vida a dois que me esqueci de construir a mim mesma. O fundo do poço é um lugar escuro, mas tem uma vantagem: a única direção possível é para cima. A mudança não veio com um raio de inspiração divina. Veio de um impulso. Num sábado de manhã,
Cansada de olhar para a parede branca e vazia da sala, que parecia um reflexo da minha própria alma, eu me levantei. Fui até uma loja de tintas, e sem pensar muito, comprei uma lata de tinta amarela. Um amarelo vibrante quase insolente. Uma cor que ele sempre odiou. Passei o dia inteiro pintando aquela parede. O cheiro forte da tinta, o esforço físico, o movimento repetitivo do rolo, foi a primeira vez em meses que a minha mente silenciou. Eu não estava pensando no passado, nem ansiosa com o futuro. Eu estava ali, presente, transformando aquele espaço. Quando terminei, exausta e coberta de respingos amarelos, eu olhei para a parede e sorri. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Foi um ato de rebelião. Foi a minha primeira declaração de independência. Aquela parede amarela dizia: eu estou aqui, e este lugar é meu. A parede amarela foi o primeiro passo. O segundo foi uma viagem. Sozinha. Eu nunca tinha viajado sozinha. A ideia era aterrorizante. Juntei o pouco dinheiro que tinha e comprei uma passagem para uma cidadezinha na serra, um lugar que eu sempre quis conhecer, mas ele nunca se interessou. Os primeiros dias foram desconfortáveis. Jantar sozinha em um restaurante parecia um atestado público de solidão. Eu me sentia observada, julgada. Mas então, algo mudou. Eu comecei a prestar atenção. No sabor da comida, na conversa da mesa ao lado, na paisagem pela janela. Eu não tinha que me preocupar se o outro estava gostando, se queria ir embora. Eu estava no meu próprio tempo, no meu próprio ritmo. Numa tarde, sentada em um café, lendo um livro, eu vi uma cena engraçada na rua. Um cachorro tentando roubar o sorvete de uma criança, e eu ri. Uma risada alta, espontânea, que veio do fundo da barriga. E naquele momento, eu percebi. Era o som da minha própria risada, sem eco. Pela primeira vez, eu senti a alegria que não era compartilhada, era exclusivamente minha. E foi libertador. A partir daí, comecei uma caça ao tesouro. Uma caça para encontrar a mim mesma. Desenterrei paixões antigas, que foram soterradas pela rotina do casamento. Voltei a desenhar, algo que eu não fazia desde a faculdade. Comprei um caderno e lápis e passava horas a fio perdida em traços e sombras. Me matriculei em uma aula de dança, mesmo me sentindo desengonçada e velha demais. A sensação do meu corpo se movendo, aprendendo novos passos, me reconectou com uma força física que eu não sabia que tinha. Comecei a construir uma nova rede de apoio, amizades que não eram nossos amigos, mas as minhas amigas. Pessoas que me conheceram como a nome da narradora, a mulher que ria alto, que pintava paredes de amarelo e que amava dançar, e não como a ex-esposa de fulano. Elas me viram em meus piores dias e celebraram cada pequena vitória. Elas se tornaram a minha família escolhida, os pilares da minha nova construção. O processo mais difícil, no entanto, foi o perdão. E não, eu não estou falando de perdoá-lo. Talvez um dia isso aconteça, talvez não. O perdão mais crucial foi perdoar a mim mesma. Perdoar a mulher que não viu os sinais. Perdoar a mulher que ignorou a própria intuição tantas vezes. Perdoar a mulher que acreditou que seu valor estava atrelado a ser a metade de alguém. Passei muito tempo com raiva de mim mesma. Como eu pude ser tão cega? Eu me perguntava. Mas com a ajuda da terapia, de conversas com minhas amigas e de muita autorreflexão, eu entendi. Aquela mulher não era cega, ela estava apaixonada. Ela não era fraca, ela era leal. Ela fez o melhor que pôde com o que sabia na época. E ao invés de julgá-la, eu aprendi a abraçá-la, agradeci a ela por ter me trazido até aqui, e gentilmente, a deixei ir. Com essa paz, veio a coragem para a maior mudança de todas, minha carreira. Eu tinha um emprego estável, mas que não me trazia alegria. Era apenas mais uma peça da minha vida antiga. Com o pouco que economizei, e uma coragem que eu não sabia de onde vinha, pedi demissão. Decidi transformar minha paixão pelo desenho em algo mais. Comecei a fazer pequenos trabalhos de ilustração, criei um portfólio online, estudei design. O medo era paralisante. Houve meses em que mal consegui pagar o aluguel, mas a cada cliente satisfeito, a cada projeto concluído, eu senti uma satisfação que dinheiro nenhum poderia comprar. Eu estava construindo algo meu, do zero. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo a mulher que sobreviveu a um divórcio devastador. Eu conheço a mulher que nasceu dele. Aquele apartamento pequeno não é mais impessoal.
A parede amarela agora está cercada por outras cores, por quadros que eu pintei, por fotos das minhas viagens sozinha e com as minhas amigas. Cada objeto aqui tem uma história, e é uma história que eu escrevi. Ele levou os tijolos da casa que construímos juntos, é verdade. Mas ele sem querer deixou a arquiteta. E a mulher que eu sou hoje construiu não uma casa, mas uma fortaleza. Uma fortaleza erguida com autoconhecimento, resiliência e amor próprio. A verdadeira posse não está em um imóvel ou em um carro. Está na força inabalável que a gente descobre quando perde tudo, e percebe que o que realmente importa, ninguém pode tirar de nós, a nossa essência. Daqui de dentro da minha fortaleza, a vista é para um futuro que eu mesma desenhei. Um futuro que não depende de um nós para ser completo. Um futuro onde eu sou a protagonista, a diretora e a roteirista da minha própria história. Ele me deixou no marco zero. E foi o melhor presente que ele poderia ter me dado, porque ao me deixar sem nada, ele me forçou a encontrar o tudo que já existia dentro de mim. Para entender a ruína, é preciso primeiro conhecer a catedral. E a minha ninha, a nossa, começou a ser construída numa tarde chuvosa de outono, num lugar improvável e perfeito, uma livraria de segunda mão. O ar cheirava a poeira, a café, e a histórias esperando para serem lidas. Lá fora, o mundo era cinza e apressado, mas ali dentro, o tempo parecia andar mais devagar. Eu estava agachada, passando os dedos pelas lombadas gastas de livros de poesia, quando uma voz, calma e baixa, disse: "Se você procura por mundos que já não existem, está no corredor certo." Eu me levantei e lá estava ele. A minha primeira impressão não foi de um homem avassaladoramente bonito, mas de uma presença, uma calma. Ele tinha um sorriso que não era largo, mas era genuíno, e um olhar que parecia realmente ver, não apenas olhar. Ele não me invadiu, não tentou me impressionar. Apenas compartilhou um momento, um pensamento. Conversamos por quase 2 horas, sentados em poltronas velhas de couro, sobre livros, sobre sonhos, sobre a chuva que não parava de cair. Naquele dia, eu não senti uma paixão arrebatadora, mas algo muito mais raro e perigoso, a sensação de ter chegado em casa. Naquela época, ele era a personificação da segurança. Era um homem de planos, de metas. Tinha uma determinação que eu, uma sonhadora crônica, admirava profundamente. Ele parecia ter as respostas para as perguntas que eu nem sabia que tinha. Era protetor sem ser possessivo, confiante sem ser arrogante. Ele ouvia minhas histórias mais malucas com uma atenção que me fazia sentir a pessoa mais fascinante do mundo. Ele era a âncora que meu barco à deriva precisava. Pelo menos, era isso que eu acreditava. Ele me prometeu um porto seguro, e eu de bom grado recolhi minhas velas e ancorei no cais que ele construiu para mim. Lembro-me de uma noite, talvez uns 6 meses depois de nos conhecermos. Estávamos no nosso primeiro apartamento, um lugar minúsculo com mais caixas do que móveis. Tínhamos comprado uma estante enorme, um monstro de madeira que veio desmontada em 1000 peças. Passamos a noite inteira no chão da sala, cercados por parafusos e instruções confusas, tentando decifrar aquele quebra-cabeça. Estávamos cansados, com fome, e eu estava prestes a desistir, frustrada. Ele me puxou para perto, limpou um pouco de serragem do meu rosto e disse, com aquele sorriso calmo: "Calma, a gente consegue. Juntos, a gente constrói qualquer coisa." E nós conseguimos. Por volta das 3 da manhã, a estante estava de pé, torta, mas de pé. Naquele momento, olhando para ele, sujo e sorridente, e para nossa primeira grande construção, eu não tive dúvidas. Aquele era o homem com quem eu construiria a minha vida inteira. Aquela promessa, dita no meio da bagunça, soou como o voto mais sagrado que eu já tinha ouvido. A transição daquela noite da estante para o resto da nossa vida foi tão natural quanto a respiração. Não houve um momento de dúvida, uma pausa para pensar. Era o próximo passo lógico em uma jornada que parecia ter sido escrita nas estrelas. Nós éramos um fato, uma certeza no meio de um mundo incerto. E ele, como sempre, orquestrou o momento que selaria essa certeza com a precisão de um maestro. O pedido não foi em um balão de ar quente ou em um restaurante caro com violinos. Isso não era o estilo dele. O estilo dele era mais sutil, mais profundo. Foi numa sexta-feira à noite, depois de uma semana exaustiva para nós dois. Ele me disse para fazer uma mala pequena, apenas com o essencial. Sem perguntas, eu confiei. Ele me levou para uma cabana de madeira, a 2 horas da cidade, um lugar que ele alugou em segredo.
Era simples, rústica, com uma lareira e uma vista para um lago espelhado. Naquela noite, sentados no tapete em frente ao fogo, com o som da lenha estalando e o silêncio da natureza nos abraçando, ele me entregou um livro de capa de couro, sem título. Dentro as páginas estavam em branco, exceto a primeira. Nela, com a sua caligrafia impecável, estava escrito: para minha coautora, a história é nossa. O primeiro capítulo foi perfeito. Você aceita escrever todos os outros comigo? Quando eu levantei os olhos, marejados, ele estava ajoelhado, segurando uma caixinha com um anel. Não era um diamante ostensivo, mas uma pedra delicada, antiga, que, segundo ele, já tinha visto muitas histórias de amor e estava esperando pela nossa. Meu sim foi um sussurro, mas ecoou naquela cabana como o juramento mais forte que eu já havia feito. Naquele momento, ele não me deu apenas um anel, ele me deu um propósito: escrever a nossa história. Os primeiros anos de casados foram a materialização daquela promessa, foram a nossa fase de ouro. Compramos a nossa casa, a casa que se tornaria o meu mundo. Lembro dos fins de semana com cheiro de tinta fresca, das nossas risadas ecoando pelos cômodos vazios enquanto decidíamos onde cada móvel ficaria. Ele cuidava da estrutura, das finanças, dos planos de longo prazo. Eu cuidava da alma da casa, das cores, das texturas, do cheiro de bolo no forno aos domingos. Éramos uma equipe, uma coreografia perfeita. Nossa vida tinha uma trilha sonora, um ritmo. Acordávamos juntos, tomávamos café, lendo o jornal, ele para a sessão de economia, eu para a de cultura. Íamos trabalhar e à noite, nos reencontrávamos para jantar e compartilhar o dia. Parecia simples, mas naquela rotina havia uma beleza, uma solidez que me embriagava. Nossos sonhos eram um decalque um do outro. Queríamos viajar pela Europa, conhecer cada cantinho da Itália. Sonhávamos em ter 2 filhos, um menino e uma menina, e um cachorro grande e desajeitado. Falávamos sobre a varanda que teríamos, cheia de plantas, e com uma rede para ler nas tardes de domingo. Planejávamos a nossa velhice, nos imaginando de cabelos brancos, sentados naquela mesma varanda, lendo o nosso livro, a nossa história, para os nossos netos. Eram sonhos palpáveis, tão reais que eu quase podia sentir o cheiro do manjericão que plantaríamos na nossa horta. A felicidade era uma constante, mas houve momentos em que ela transbordava, em que o amor era tão intenso que parecia uma força da natureza. O auge, o cume da nossa montanha de felicidade, foi na Toscana, 3 anos depois de casados. Era a viagem dos nossos sonhos, o primeiro capítulo internacional do nosso livro. Lembro de um fim de tarde em particular. Estávamos em uma pequena vinícola familiar, sentados em uma mesa de madeira sob uma parreira carregada de uvas. O sol de setembro derramava uma luz dourada sobre as colinas, pintando tudo com tons de mel e ocre. O ar cheirava a terra, a vinho e a alecrim. Não havia mais ninguém ali, apenas nós, o dono da vinícola que nos serviu, e o som das cigarras. Nós não falamos muito. Apenas bebemos o vinho, comemos um pão rústico com queijo e olhamos para a paisagem. Em um determinado momento, nossos olhos se encontraram do outro lado da mesa. E naquele olhar eu vi tudo. Vi a livraria, a estante torta, a cabana na floresta, a nossa casa, os nossos filhos que ainda não existiam. Vi uma vida inteira de promessas cumpridas. Ele sorriu, aquele sorriso calmo que desarmava todas as minhas inquietações, e estendeu a mão sobre a mesa. Eu coloquei a minha sobre a dele. Sua mão era quente, forte, a aliança de ouro dele brilhou sob o sol poente. Naquele instante o tempo parou, o mundo se resumiu àquele toque, àquele olhar, àquela luz dourada. Eu senti uma paz, uma certeza tão absoluta que era quase dolorosa. Eu pensei, é isso. Cheguei. Este é o lugar mais seguro do mundo. Este amor é a minha casa definitiva. Eu era a mulher mais sortuda do universo, a protagonista de um romance perfeito. Mal sabia eu que aquele pico de felicidade também era à beira de um penhasco, e que o sol dourado da Toscana escondia as sombras mais longas e escuras que eu jamais poderia imaginar. É estranho como as grandes catástrofes raramente anunciam a sua chegada. Elas não enviam um convite, elas simplesmente acontecem. E o fim do meu casamento não começou com um estrondo, mas com o som de um fio se soltando no tecido perfeito da nossa vida. Um som quase imperceptível, que a princípio, eu ignorei. A luz dourada da Toscana não se apagou de uma vez, ela foi diminuindo, gradualmente, como um pôr do sol que se estende por meses.
A mudança não teve um marco, uma data. Foi uma erosão. Começou com o tempo. O tempo que ele passava no trabalho começou a se esticar, invadindo as nossas noites, devorando os nossos fins de semana. As desculpas eram sempre plausíveis: um projeto importante, uma meta a ser batida, uma crise a ser resolvida. E eu, a parceira leal, a coautora da nossa história, compreendia. Eu preparava o jantar e o guardava, comia sozinha na nossa mesa grande demais para uma pessoa só, e ia para a cama sentindo o lado dele do colchão frio. Depois do tempo, veio o silêncio. Nossas conversas, que antes eram rios caudalosos de ideias, sonhos e trivialidades, se tornaram riachos rasos. As perguntas sobre o meu dia eram respondidas com monossílabos. Foi bom, cansativo, normal. O interesse que ele tinha pelas minhas pequenas paixões, pelos meus desenhos, pelas histórias das minhas aulas de dança, se transformou em uma paciência educada, um aceno de cabeça enquanto os olhos dele estavam fixos na tela do celular. E o celular? Ah, o celular! De repente tornou-se o terceiro morador da nossa casa. Um morador secreto, que dormia virado para baixo na mesa de cabeceira e tinha senhas que eu não conhecia. Então, as críticas começaram. Eram sutis, disfarçadas de cuidado, de piadas. Você não acha essa saia um pouco curta para sua idade? Amor, essa sua amiga é meio barulhenta demais, não? Você tem certeza que quer começar esse projeto de ilustração? Parece muito arriscado. Eu só me preocupo com você. Cada frase era uma pequena agulhada, um veneno administrado em doses homeopáticas, projetado para me fazer duvidar de mim mesma, do meu julgamento, do meu valor. Ele não gritava, não me ofendia. Ele me ajudava a ser melhor. Ele estava podando os meus galhos, um por um, para que eu coubesse perfeitamente no vaso que ele havia escolhido para mim. Lembro-me de um jantar, em particular. Tínhamos convidado um casal de amigos meus na verdade. Eu estava animada, passei a tarde cozinhando um prato novo que eu estava louca para testar. Durante o jantar, contei, empolgada, sobre uma ideia que tive para uma série de ilustrações. No meio da minha frase, ele me interrompeu, rindo, um riso que não alcançava os olhos, e disse para os nossos amigos: "Ela é uma sonhadora, não é? Ainda bem que ela me tem para manter os pés dela no chão." E todos riram, menos eu. Naquele instante, na minha própria casa, eu me senti pequena, infantil, ridícula. Senti o meu rosto queimar, mas forcei um sorriso. Mais tarde, quando eu, magoada, tentei conversar sobre isso, a resposta dele foi a de sempre: "Meu amor, foi só uma brincadeira. Você está levando tudo a sério demais. Está muito sensível ultimamente." E eu mais uma vez me perguntei: será que o problema sou eu? Aquele será tornou-se meu companheiro constante. A minha intuição gritava que algo estava errado. Eu sentia no ar, na forma como ele evitava o meu olhar, na tensão nos ombros dele quando eu o abraçava por trás. Mas a minha mente, treinada por anos de confiança e amor, lutava contra. Eu estava sendo paranoica? Insegura? Estava destruindo a nossa catedral perfeita com as minhas próprias mãos, com as minhas próprias dúvidas? Eu me sentia em um quarto escuro, tateando as paredes em busca de um interruptor, mas só encontrava a superfície fria e lisa da negação dele. A grande virada, o evento que acelerou a queda, foi a promoção dele. Ele se tornou diretor na empresa. Era algo que ele almejava há anos, e eu comemorei com ele, genuinamente feliz. Mas aquela promoção inflou não apenas o seu salário, mas o seu ego. A segurança que eu tanto admirava se transformou em arrogância. O protetor se tornou um controlador. A nossa casa deixou de ser o nosso refúgio para se tornar o seu reino, e eu, a sua súdita. As decisões, antes tomadas em conjunto, passaram a ser comunicados. Vamos vender o seu carro, não faz sentido ter dois. Cancelei a nossa viagem para a Serra, surgiu uma conferência de trabalho. O nós estava morrendo, e no lugar dele, nascia um eu maiúsculo e autoritário, o eu dele. E então, veio a terça-feira. Uma terça-feira absolutamente comum, cinza, sem nada que a distinguisse das outras. Ele havia ligado mais cedo, dizendo que teria uma reunião até tarde. Eu estava trabalhando em um projeto no computador do escritório, o nosso computador. Estava cansada, pensando em apenas terminar o que precisava fazer e ir para a cama. O programa de e-mail dele estava aberto,
Eu não procurei. Eu não bisbilhotei. Estava ali, minimizado, e quando fui fechar as janelas, ele se abriu na minha frente. Meu olhar não focou em nada específico, apenas passou pela lista de mensagens. Mas uma linha, uma única linha, saltou da tela como se estivesse em chamas. Não era o remetente, um nome que eu não conhecia. Foi o assunto do e-mail, apenas 3 palavras. Nossa noite, inesquecível. O tempo parou. O som da geladeira na cozinha desapareceu. O único som era o do meu próprio sangue pulsando nos meus ouvidos. Minhas mãos começaram a tremer. Com um clique que pareceu ecoar pela casa inteira, eu abri a mensagem. E ali estava. A confirmação de cada dúvida, de cada noite mal dormida, de cada sentimento ruim que eu havia empurrado para o fundo da minha alma. Não era uma troca de mensagens, era uma declaração. Frases que falavam de um futuro, de planos, de sentimentos. E a última frase que quebrou a última viga de sustentação do meu mundo era a assinatura dele. Mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. Não era para mim. Naquele instante eu não senti raiva, não senti tristeza, o que eu senti foi uma estranha e assustadora calma, uma clareza absoluta. Era como se eu estivesse debaixo de água por meses, lutando para respirar, e de repente minha cabeça rompesse a superfície. O ar era gelado, cortante, mas era ar. A ilusão se desfez, o castelo de cartas não desmoronou com um sopro. Ele simplesmente se dissolveu, revelando o vazio que sempre esteve ali, escondido atrás da fachada que eu ajudei a construir e a pintar com tanto esmero. Eu fechei o notebook. Levantei-me da cadeira, caminhei até a janela, e olhei para a rua escura. As luzes dos carros passavam, pessoas vivendo as suas vidas normais em suas terças-feiras normais. E eu percebi que a mulher que morava naquela casa, a coautora daquele livro de capa de couro, a protagonista daquele romance perfeito, tinha acabado de morrer. Eu não chorei. As lágrimas viriam depois, em um dilúvio. Naquele momento, eu só senti o silêncio ensurdecedor do fim. E o começo de algo que eu ainda não tinha nome, nem rosto, nem força para encarar. A calma que se instalou em mim depois de ler aquele e-mail não era paz. Era o silêncio do campo de batalha depois que a última bomba caiu. O ar estava parado, pesado. Eu não chorei. Eu não quebrei nada. Apenas me sentei no sofá da sala, no escuro, e esperei. Esperei por ele, como um caçador espera pela presa, com uma paciência fria que eu nunca soube que possuía. Cada rangido da casa, cada farol que passava na rua, era um sobressalto. Eu ensaiei o que diria, as acusações, as perguntas. Mas quando, por volta das 11 da noite, ouvi a chave na porta, todas as palavras ensaiadas desapareceram. Ele entrou cansado, afrouxando a gravata. Sorriu para mim, um sorriso exausto e automático. Oi, meu amor, dia longo. Ele veio me beijar, mas eu me afastei. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas para ele, foi como se eu tivesse construído um muro entre nós. Ele parou, a confusão em seu rosto. O que foi? Minha voz saiu baixa, sem emoção, um fiapo de som no silêncio da sala. Quem é ela? A máscara de cansaço caiu. Por um segundo eu vi pânico em seus olhos. Aquele segundo foi tudo o que eu precisava. Depois, a negação tomou conta, rápida e habilidosa. Do que você está falando? Você está bem? Tive um dia péssimo, não estou com cabeça para joguinhos. Ele tentou virar as costas e ir para o quarto e encerrar o assunto, mas eu não deixei. Nossa noite. Inesquecível, eu recitei, as palavras dele soando como veneno na minha boca. Mal posso esperar para te ver amanhã, meu amor. Ele congelou. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que eu já ouvi. Ele não se virou para mim. Apenas ficou ali, de costas, a silhueta de um estranho na minha sala de estar. A batalha que se travava dentro dele era visível na tensão dos seus ombros. Quando ele finalmente falou, sua voz era outra. Fria, distante, desprovida de qualquer afeto. Você não tinha o direito de mexer no meu computador. Não houve um pedido de desculpas, não houve remorso, apenas a acusação. Naquele momento, a mulher que o amava, a que teria perdoado qualquer coisa por um pingo de arrependimento, terminou de morrer. Em seu lugar, nasceu uma mulher que eu não conhecia.
Uma mulher com uma espinha dorsal de aço. Eu me levantei. Eu quero o divórcio. A palavra pairou no ar entre nós, mais sólida e definitiva do que qualquer móvel naquela casa. Agora ele se virou. O rosto dele não era de tristeza, mas de surpresa, quase de ofensa. Como se eu, a coadjuvante, estivesse tentando reescrever o roteiro dele. Você não está falando sério. Você está sendo dramática por causa de um e-mail idiota. Vamos conversar amanhã, quando você estiver mais calma. Não, eu disse, e a firmeza na minha própria voz me surpreendeu. Não existe mais nós, para conversar amanhã. Acabou. Os dias seguintes foram um borrão de formalidades cruéis. Ele não lutou por mim, ele lutou pelas coisas. A separação não foi uma explosão de emoções, foi uma negociação de ativos. Ele dormiu no quarto de hóspedes por 2 noites, em um silêncio hostil, e depois foi para um hotel. A casa que antes era o nosso santuário tornou-se um território disputado, frio e silencioso. Contamos para nossas famílias em telefonemas separados e constrangedores. A minha, em choque, ofereceu apoio. A dele apoio a ele, me pintando como a mulher instável que estava jogando fora um casamento perfeito por um mal-entendido. Nossos amigos se dividiram em 2 campos, como em uma guerra, trocando olhares de pena e sussurros nos cantos. O processo de divórcio foi a materialização da humilhação. Ele contratou o melhor advogado. Eu, com minhas economias, contratei uma advogada que me pareceu humana. Mas a lei não se importa com corações partidos, ela se importa com contratos e bens. A cena mais difícil não foi num tribunal, mas na sala de mediação. Um escritório com paredes beges, uma mesa de madeira polida, e um ar-condicionado gelado demais. Nós 2 sentados em lados opostos da mesa, com nossos advogados como generais. Ele tinha uma planilha de Excel impressa. Nela, estava listada a nossa vida, a nossa história de 12 anos, reduzida a linhas e colunas. Casa, carro 1, carro 2, investimentos, móveis. Ele falava com uma calma cirúrgica, como se estivesse dividindo os lucros de uma empresa que faliu. Quando chegou na linha casa, ele olhou para o mediador e disse, sem sequer olhar para mim: eu paguei a maior parte da entrada, e todas as reformas. A casa fica comigo. É o justo. Eu senti o ar me faltar. A casa onde eu pintei a parede da sala de azul profundo depois de 3 tentativas. Onde eu plantei a roseira debaixo da janela da cozinha. Onde cada quadro na parede tinha sido escolhido por mim em uma feirinha de antiguidades. Meu lar. Minha alma estava impregnada naquelas paredes. E ele a estava arrancando de mim com a mesma facilidade com que se arranca um post-it de um caderno. Eu não disse nada. A minha advogada falou por mim, mas eu mal ouvia sua voz. Eu apenas olhava para o homem do outro lado da mesa e não reconhecia ninguém. O homem que prometeu construir um mundo comigo estava ali, demolindo o nosso tijolo por tijolo, com um sorriso satisfeito. O dia da assinatura dos papéis foi um dia nublado, cinza, que combinava perfeitamente com o meu estado de espírito. Fomos a um cartório. O ambiente era silencioso, solene, como um velório. O oficial nos entregou a papelada e uma caneta. A minha mão tremia um pouco quando a peguei. Ele assinou primeiro. Rápido, decidido, com a mesma caligrafia impecável com que escreveu a dedicatória do nosso livro em branco. Então, foi a minha vez. Eu olhei para a linha onde meu nome deveria ir. Por um instante, uma vida inteira passou diante dos meus olhos. O encontro na livraria, a estante torta, o pedido de casamento na cabana, o sol da Toscana. Tudo se resumiu àquele traço de tinta preta sobre o papel. Eu respirei fundo. Não senti alívio. Não ainda. Senti o peso esmagador de um final. Senti a tristeza profunda pela morte de um sonho que eu sonhei com toda a minha alma. E senti um medo. Um medo paralisante do abismo que se abria à minha frente, um futuro em branco sem coautor. Mas enquanto a ponta da caneta tocava o papel, eu senti outra coisa muito pequena, quase imperceptível, uma centelha. Não era felicidade nem esperança. Era algo mais primitivo. Era a sensação de que, ao assinar o fim daquela história, eu estava, pela primeira vez em muito tempo, segurando a caneta da minha própria vida.
Eu assinei. E ao sair daquele cartório, deixando para trás o homem que já foi meu tudo, eu não tinha a menor ideia de quem eu era. Mas eu sabia, com uma certeza aterrorizante e estranhamente libertadora, que estava prestes a descobrir. A assinatura no papel do divórcio não foi um ponto final, foi o som do portão de uma represa se rompendo. Nos dias e semanas que se seguiram, eu fui inundada por tudo que eu havia represado para sobreviver à negociação, a dor, a raiva, a humilhação e, acima de tudo, um luto avassalador. O luto não era por ele, o homem que se revelou um estranho. Era o luto pela mulher que eu fui, pelos sonhos que sonhamos, e pela vida que eu acreditei, com cada fibra do meu ser, que seria minha para sempre. Os primeiros meses foram um oceano, havia dias de maré baixa, onde eu conseguia respirar, caminhar pela casa, até mesmo sorrir para a vizinha no corredor. Mas havia os dias de ressaca, em que as ondas de solidão me derrubavam com uma força brutal. A noite era a pior parte. O silêncio do apartamento era um grito. O vazio do outro lado da cama era uma presença física, fria, que me lembrava constantemente do que eu não tinha mais. Eu me pegava cozinhando para dois por hábito, ou virando para o lado para contar algo engraçado que vi, apenas para ser recebida pelo nada. Cada pequena rotina era uma faca que remexia na ferida. Mas nesse oceano de dor, pequenas ilhas de liberdade começaram a aparecer. A primeira vez que percebi foi numa noite de sexta-feira. Eu estava exausta e não queria cozinhar. E me dei conta, eu não precisava. Eu não tinha que pensar no que ele gostaria de comer, se ele acharia saudável demais ou simples demais. Eu podia comer cereal no jantar, sentada no chão da sala, assistindo a uma comédia romântica que ele sempre achou boba. E eu fiz. Naquela noite, com uma tigela de sucrilhos no colo e rindo de uma cena clichê, eu senti um vislumbre de algo novo. Era a liberdade de ser, sem filtros, sem aprovação. A cura não foi uma linha reta, foi uma espiral. Eu voltava aos mesmos lugares de dor, mas cada vez com um pouco mais de força, com uma nova perspectiva. A terapia foi a minha bússola, foi lá que eu aprendi a separar a minha identidade da dele. Aprendi que o meu valor não estava na validação que ele me dava, mas em quem eu era quando ninguém estava olhando. Foi um trabalho de arqueologia, escavando as camadas de nós, para redescobrir o eu que estava soterrado. Meus hobbies se tornaram meus botes salva-vidas. O desenho me ajudava a colocar no papel o que eu não conseguia dizer em palavras. A dança me ensinou a habitar o meu próprio corpo de novo, a sentir a minha força, a celebrar o meu movimento. E as minhas amigas, elas foram as minhas âncoras. Elas não me deixaram afundar. Elas sentaram comigo no chão do meu apartamento, trouxeram pizza, ouviram as mesmas histórias de novo, e me lembraram de quem eu era quando eu mesma tinha esquecido. Hoje, a mulher que vos fala não mora mais naquele apartamento pequeno e impessoal. Eu moro em um lugar que chamo de lar. É um apartamento com uma varanda, onde eu finalmente tenho as minhas plantas. A parede amarela ainda está lá, mas agora ela é o pano de fundo para as minhas ilustrações, para fotos de viagens que fiz, para lembranças que eu mesma criei. Minha rotina não é mais ditada pela expectativa de outra pessoa. Eu acordo cedo não porque preciso, mas porque amo o silêncio da manhã. Tomo meu café lendo ou ouvindo a minha música. Trabalho no meu próprio estúdio, que é um canto do meu quarto de onde eu dou vida aos meus desenhos e aos projetos dos meus clientes. Construí a minha carreira do zero, com medo e com coragem, e hoje, eu me sustento com a minha arte. É a sensação mais poderosa do mundo. A mudança mais profunda, no entanto, não está no meu endereço ou na minha profissão, está dentro de mim. Eu aprendi que sou mais resiliente do que jamais imaginei. Aprendi que a minha intuição é a minha voz mais sábia, e prometi a mim mesma nunca mais silenciá-la. Sobre o amor, aprendi que ele não deve ser uma âncora que te prende, mas um farol que te guia de volta para casa, e que a sua primeira casa deve ser sempre você mesma. Um relacionamento não é sobre duas metades que se completam, mas sobre dois inteiros que escolhem caminhar juntos, lado a lado, sem que um faça sombra sobre o outro. E o perdão? Por muito tempo, eu achei que perdoar era um presente que eu daria a ele. Hoje eu entendo que o perdão é um presente que eu me dei. Eu não o perdoei pela traição ou pela crueldade. Eu perdoei a situação por ter acontecido. Eu aceitei que aquele capítulo da minha vida, com toda a sua dor,
foi necessário para me trazer até aqui. Eu soltei a corda da amargura, não porque ele merecesse, mas porque eu merecia ter as minhas mãos livres para construir o meu futuro. E por falar em futuro, as pessoas me perguntam se eu estou aberta para um novo amor. A minha resposta é sim, mas a pergunta está incompleta. Eu já encontrei um novo amor, o amor da minha vida sou eu. E é um relacionamento incrível. Eu me levo para jantar, me presenteio com flores, ouço os meus medos, e celebro as minhas vitórias. Se um dia alguém aparecer, alguém que admire a fortaleza que eu construí, e queira construir o seu próprio castelo ao lado do meu, sem tentar derrubar os meus muros, ele será bem-vindo. Mas a minha felicidade não está mais em compasso de espera, ela já chegou, ela mora aqui comigo. Ela rega as plantas na varanda, dança na sala quando ninguém está vendo, e desenha o seu próprio destino, um traço de cada vez. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse me sentar ao lado daquela mulher que eu era, naquela primeira noite no apartamento vazio, eu não diria a ela que tudo ficaria bem. Essa é uma promessa vazia para quem está se afogando. Eu me sentaria com ela no chão frio, no meio da sua dor, e seguraria sua mão. Eu olharia nos seus olhos cheios de pânico e diria: respira. Eu sei que dói. Dói como se cada osso do seu corpo estivesse quebrado, eu sei. E eu não vou te dizer para não chorar. Chore. Chore até esvaziar. Deixe o dilúvio vir e levar embora os destroços da vida que não era sua para começar. Eu diria a ela: você se sente fraca, perdida, invisível. Você se olha no espelho e vê uma estranha. Você acredita que seu valor foi levado junto com os móveis, que sua história terminou com aquela assinatura. Mas eu estou aqui, vinda do seu futuro, para te contar um segredo. O que você sente agora, não é o fim. É o barulho da sua antiga casca se quebrando para que você possa nascer. Essa dor que te rasga por dentro não é para te destruir. É para te abrir espaço. Eu a faria entender que cada lágrima derramada está na verdade regando um solo que ela nem sabia que era fértil. Que o silêncio que a ensurdece é a oportunidade de pela primeira vez ouvir a própria voz. Que o zero não é um buraco, é uma tela em branco. A tela mais assustadora e mais magnífica que ela jamais receberá. Ele não te deixou sem nada. Ele te deixou apenas com o essencial, você. E para você, que está me ouvindo agora, talvez na sua própria terça-feira silenciosa, no seu próprio chão frio, saiba disto: a sua história não acabou. Você pode sentir que o seu castelo desmoronou, que os seus sonhos foram reduzidos a cinzas. Pode ser que a pessoa em quem você mais confiava tenha sido a mesma que te empurrou do penhasco. E agora você está aí, em queda livre, com medo do impacto. Mas o que ninguém te conta sobre o fundo do poço é que ele é um solo firme. É o lugar onde você finalmente para de cair. É o lugar onde você pode fincar os pés e pegar impulso. A sua reconstrução não precisa começar com um grande gesto heróico. Ela pode começar com uma pequena rebelião. Com uma parede amarela. Com uma música que você ama e que ninguém mais precisa provar. Com uma caminhada sozinha. Com um não que você precisava dizer há muito tempo. Com um sim para você mesma. Não espere que a dor vá embora para começar a viver. Viva com ela, dance com ela, pinte com ela, use-a como combustível. A força que você procura não está em um novo amor, em um novo emprego ou em uma nova cidade. Ela já está aí, adormecida sob as camadas de mágoa e decepção. Sua tarefa não é encontrá-la, mas despertá-la. Ele levou os tijolos, mas deixou a arquiteta. Ele levou o livro que começaram a escrever juntos, mas te deixou com a caneta na mão. E a história mais importante, a mais épica e verdadeira da sua vida, não é a que te contaram. É a que você decide escrever a partir de agora. Sozinha. No seu tempo. Nas suas cores. Com a sua voz. Então respire fundo, olhe para sua tela em branco. O medo é real, mas a sua coragem é maior. Pegue a caneta. O primeiro capítulo do resto da sua vida começa agora. Escreva.